de alguns instantes nós estaremos chamando nosso amigo Manuel Alves, psicólogo, onde irá participar junto conosco. Ele é o nosso convidado especial dessa noite. E desde já a gente deixa você aqui à vontade para colocar perguntas, questionamentos. Se você já tem alguma, pode ir colocando, ou durante a live, se surgirem. E eu te peço para você compartilhar. Você que está nos acompanhando nesse momento, pedir para compartilhar somente para 5 pessoas, não custa nada. Clica no aviãozinho aí, compartilha para 5 pessoas, fazer essa live chegar cada vez mais longe, para que nós possamos, nessa noite de hoje, poder levar muita informação, o nosso anseio é ajudar mais e mais pessoas. Então, nos ajude, faça com que essa live possa chegar cada vez a mais pessoas. Não é isso, meu amigo Ed? Com certeza. Então vai lá no aviãozinho, clica lá, manda para 5 amigos seus, convida eles aí para participar com a gente. E não esqueça, manda sua pergunta aí, e o Dr. Manuel vai estar tirando aqui suas dúvidas, te auxiliando, tá bom? Vai ser assim uma live assim, muito bacana, né? E que você possa participar daí, possa mandar suas perguntas para que ele possa estar dando esse esclarecimento aí. Né? E é importante, né, que esse momento é um momento único para cada um de nós que estamos aqui. Talvez você até ouviu falar no tema várias vezes, né, Igor? Eu acho que é um tema, né, quando se fala em depressão, ansiedade, eu acho que é um tema que se popularizou muito. Exatamente. Hoje, principalmente após essa pandemia, se tornou mais comum dentro dos nossos lares, entre nossos amigos, enfim, no seio da família, de uma maneira geral. Interessante porque, assim, tem pessoas que entendem que tem uma dificuldade, tem um problema, a patologia, porém, não sabem como se superar, encontrar uma automotivação, e o Dr. Manuel vai nos ajudar. Certeza. Já estou vendo que ele já está online aqui com a gente. Já a gente convida meu amigo Manuel para que você possa estar lançando o convite aqui e participar junto com a live. Enquanto isso, vamos ouvir um pouquinho de música? Vamos nós, enquanto você está no aviãozinho aí, mandando... Vai compartilhando. Tá bom? Dentro de 1 minutinho aí, a gente já está com o Dr. Manuel aqui na telinha com a gente também. Mas é muito importante que você aproveite cada momento, cada segundo, né? E que o tema que vai ser trabalhado aqui, que vai ser exposto por Dr. Manuel, seja, né, bem aproveitado por você. Né? É um grande profissional, né? Não é só que é amigo da gente, né, Igor? Mas quem já é paciente dele, sabe muito bem do que a gente está falando. E que você possa mandar seu aviãozinho aí para os seus colegas, tá bom? Estamos aguardando aí. Rapidinho aqui a gente já estamos compartilhando a tela com o Dr. Manuel. Manuel, meu amigo, se você quiser, já pode lançar aqui o convite para a gente aceitar, para que nós possamos dar boa noite a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando. E, gente, você que está aí, compartilha, não custa nada. Clica aí no aviãozinho. Eu estou fora da tela porque eu estou só esperando o Manuel mandar o convite aqui. Já eu volto, tá? Clica na tela, manda o aviãozinho para 5 amigos só, para nos ajudar a chegar cada vez mais longe e que a gente possa estar levando tudo que a gente preparou para essa noite, que ela possa ser muito especial para você que vai estar nos acompanhando e, obviamente, todas as pessoas que vão ter a oportunidade de depois, porque essa live vai ser salva, vai ser colocada também no nosso canal do YouTube, vai ser colocada também aqui no Instagram, no IGTV. Então, você que está nos acompanhando, mas que está aqui ao vivo, vai poder participar conosco. Manda seu aviãozinho aí, viu, para 5 amigos. Isso. Eu vou aproveitar e mandar logo o convite aqui para meu amigo Emanuel. Pronto. Manuel, pode mandar, viu? Pronto. Só aguardando aqui o Dr. Manuel mandar o convite dele aqui pra gente aceitar, viu? Se clamar, pensamos, ele não ouviu. Então
Enquanto isso, a gente vai ouvindo a canção, Carlos Roberto. Acabou de mandar. E muitas das vezes a gente pensa em desistir, né, da vida, do trabalho, às vezes bate um desânimo, e a gente precisa encontrar forças. Nós temos um Deus muito poderoso que nos ajuda, que nos guia, e nos ilumina, nos fortalece, que cada momento da vida a gente possa vivenciar o que nos apresenta no dia a dia. E Ele vem nos mostrando o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele nos ama e o quanto nós precisamos ser fortes diante dos obstáculos que nos acontecem na vida. O Deus do impossível, Ele nos ama infinitamente. Só aguardando aqui, nosso amigo Emanuel poder entrar junto conosco, para que nós possamos tratar sobre tudo que nós vamos falar nessa live de hoje. Enquanto isso, vai compartilhando, vai mandando um aviãozinho aí para mais e mais amigos. Emanuel, na hora que quiser, irmão, pode lançar o convite, viu? Então assim, ó, não perca tempo não, vai lá no aviãozinho e manda entrar também e começar a compartilhar com a gente nesse momento, viu? Então só aguardando aqui o Dr. Manuel. Pronto, Boa noite, cheguei. Dr. Manuel. Boa noite. Cheguei. Boa noite, irmão. Boa noite. Seja bem-vindo à nossa live. É um prazer Obrigado. ter você conosco aqui. Que seja uma noite muito especial. Que nós possamos levar muita informação e ajudar muitos amigos nessa noite de hoje. Eu aqui agradeço pelo convite. Estou aqui para compartilhar conhecimentos, aprender também muito com vocês e com os nossos queridos convidados que estão aí entrando. Eu estou vendo aqui que estão mandando convite, o número de pessoas está aumentando. E eu vou aproveitar também para pedir às pessoas que já estão conosco aqui na sala que possam enviar esses convites para outras pessoas. Este momento pode ser importante para vocês que estão aqui, assim como também para outras pessoas. Então, vamos multiplicarmos os conhecimentos, tudo que vai ser falado aqui. Eu tenho assim, uma convicção que poderá ajudar também outras pessoas que não estão aqui, que poderão estar. É verdade, viu, André? É verdade, viu? Eu agradeço demais. E antes de nós iniciarmos com as perguntas, eu gostaria de falar um pouco quem é o psicólogo Manuel Alves, esse profissional convidado para a noite de hoje. Ele é graduado em Psicologia, Pedagogia e Matemática, especialização em Saúde Mental, especialização em Terapia Analítico-Comportamental, especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional, está se especializando em Terapia Cognitivo-Comportamental, formação em Terapia e Relação Infantil, formação em Avaliação Psicológica, credenciado à Polícia Federal, experiência em Psicologia Clínica e Escolar. Esse é um resumo do currículo do nosso convidado de hoje à noite. E desde já a gente agradece de coração a disponibilidade do nosso amigo Ricardo, nosso amigo Manuel Alves, e já colocarmos que você que está aqui participando conosco, desde já, se quiser, pode estar colocando perguntas aqui diretamente, e obviamente durante a live a gente vai colocando ela no ar, e se não já tiver sido, obviamente, discutida, a gente repassa a pergunta aqui para o nosso amigo Manuel Alves, e aí a gente vai avançando. Com certeza. Sem dúvida. E estamos aqui, né? Caso vocês já queiram iniciar, a gente já pode adentrar.
ao Com certeza. assunto, trazendo aí os conhecimentos da área da psicologia, o que a psicologia realmente vem nos dizer, vem nos orientar com relação a este tema de fundamental importância no contexto no qual nós estamos inseridos. Recomeço, superação e motivação tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje, né? Principalmente no cenário ainda de uma pandemia, né? E também as pesquisas já mostram, com a pandemia, um aumento excessivo que chega, de certa forma, a nos causar um grande impacto, elevações de casos de ansiedade e depressão muito forte. Tá? Então, hoje aqui na nossa live, nós iremos estarmos fazendo essas discussões. É óbvio que nós não estamos aqui para oferecermos receitas prontas, mas para, dentro dos conhecimentos científicos, de tudo que é estudado, com bases filosóficas científicas, passar um pouco para vocês de como o ser humano ele pode funcionar diante de uma ansiedade normal e uma ansiedade patológica, assim como também dentro de uma ansiedade, um quadro clínico patológico. Né? Nós, infelizmente, psicólogos, nós estamos nos deparando com muitas pessoas deprimidas, tá? E hoje aqui nós vamos estarmos fazendo uma contextualização desse número de casos que realmente deu assim elevações muito, muito grandes. Perfeito, meu amigo Emanuel. Para que a gente possa iniciar, você até fez uma excelente abertura, e nós sabemos que muito hoje, principalmente após a pandemia, né, durante esse processo de pandemia, essas patologias, ansiedade e depressão, se tornou ainda mais comum. Nós vemos, inclusive, consultórios de psicólogos, psiquiatras, todos lotados. E por ser um problema tão recorrente, eu gostaria que, se possível, Manuel, você pudesse falar um pouco sobre o que é ansiedade. Né? Sim. Até que ponto aquelas pessoas que tendem a ter alguma ansiedade, como ela pode perceber que aquela ansiedade já se passou a ser algo patológico. E aí ela precisa realmente procurar um profissional. Com certeza, Igor, Iésio e aos demais convidados que estão aqui conosco, nos prestigiando. À medida que eu for discutindo as perguntas, vocês também que estão conosco poderão também fazer perguntas, caso não fique esclarecido. Então, quando o Igor coloca a questão da definição da ansiedade, quando é uma ansiedade normal e quando é uma ansiedade patológica, né? Ou seja, eu vou começar, pessoal, fazendo uma explanação das emoções, tá? Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, que hoje é uma das mais, digamos assim, usadas no contexto clínico, principalmente para casos de ansiedade. E eu quero trazer, para iniciar este momento com a explicação, as emoções. Nós somos feitos de emoções. E nós nascemos com algumas emoções que, dentro da terapia cognitivo-comportamental, são consideradas emoções básicas de sentir, que são elas 6 emoções, que os autores ou seja, autores referenciados dentro da terapia cognitivo-comportamental, principalmente da infância e da adolescência, e também os que trabalham com adulto, porque eu também trabalho com adulto, são frisadas 6 emoções, que é o amor, a alegria, a raiva, a tristeza, o medo e o nojo. Então, essas 6 emoções, elas são consideradas emoções básicas, que nós, seres humanos, já nascemos com elas. Tá? Dessas emoções, que eles também chamam emoções agradáveis de sentir e emoções desagradáveis de sentir. Por exemplo, aqui neste momento, eu, enquanto pessoa, enquanto ser humano, eu posso estar sentindo algumas dessas emoções.
Assim como também vocês que estão participando conosco, com certeza estão sentindo algumas emoções, né? E assim, o que que acontece? Por exemplo, na ansiedade normal, digamos assim, eu, né, para adentrar a live, entrar na live, eu poderia estar sentindo o quê? Um pouco de medo, né, um pouco, né, de apreensão, é, porque eu iria entrar e eu estou me expondo para algumas pessoas aqui, né? Então, isso seria considerado uma ansiedade normal dentro da nossa funcionalidade, é como as pessoas só chamam de dentro da normalidade. E o que, que estaria sendo mais estimulado em mim? A questão do medo, a questão do que as pessoas iriam pensar, a questão do medo de falar, a questão do medo de errar, tá? Só que depois que eu começasse a live, eu iria me sentir, né, mais tranquilo, mais à vontade, iria dar prosseguimento e iria dar enfrentamento, como eu estou fazendo, à ansiedade, tá? Já a ansiedade patológica, o medo, que é uma das ansiedades, né, uma das emoções mais presentes, ele seria um medo exacerbado, né? Eu começaria a ficar muito nervoso, eu começaria a sentir, ter sudorese, eu começaria a ter tremores, eu começaria a me preocupar de forma excessiva, né? Poderia vir falta de ar, taquicardia, o coração acelerado, a boca seca, né? Tonturas, vertigens, né? Aumento na frequência cardíaca, entre outros sinais e sintomas que poderiam, né, fazer com que eu ficasse alterado psicologicamente. E a partir daí, né, então, é já considerada uma ansiedade que precisaria procurar ajuda, tá certo? Então, o ser humano, quando ele não está funcionando bem, ou seja, de uma forma disfuncional, ele já começa a se perceber. E dentro dos quadros de ansiedade, nós temos algumas outras psicopatologias. A ansiedade, ela está presente, por exemplo, no TAG, no transtorno de ansiedade generalizada, na fobia social, no TOC, no transtorno obsessivo compulsivo, né? Entre outros transtornos que a ansiedade ela se apresenta de uma forma bem excessiva, tá certo? Então, isso seria a diferença entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica. E ainda tem um porém, pessoal. Quando a ansiedade, ou seja, dentro, né, da psicoeducação com as pessoas, principalmente, por exemplo, com os meus pacientes, eu tenho uma curva que eu mostro para eles, né, para psicoeducar. Por quê? Porque eles necessitam, nós seres humanos, nós necessitamos, principalmente quando o ser humano vai para a terapia, ele precisa se conhecer, não só no processo de psicoterapia, mas, né, eu, enquanto psicólogo, quando o ser humano chega, né, com ansiedade muito forte, eu vou psicoeducar, né, o paciente, ou seja, e uma das atividades que eu uso, as estratégias, são as curvas da ansiedade. Então, eu tenho a curva da ansiedade normal, que é aquela que aumenta e diminui, e aí dá para ser uma sequência no mesmo nível. Depois vem a curva da ansiedade patológica, que é aquela curva da ansiedade que, no momento que a ansiedade vem, eu me esquivo e eu fujo, e quando eu fujo, a ansiedade só aumenta, tá? E tem aquela ansiedade que eu enfrento ela, que ela vem e eu consigo enfrentar. Então, o ser humano ele vai sendo psicoeducado. Falou, É Hélio? interessante o que você está falando agora, porque assim, como é que a pessoa que tem ansiedade ela consegue medir um nível, né, que está começando a ser prejudicial, né, e diante da circunstância existe uma mudança de comportamento. Nessa mudança de comportamento, como é que ele consegue medir um nível que já está sendo prejudicial na própria saúde e nas suas atividades?
Pronto. Então, olha, é justamente o que eu estava falando, muito interessante a tua pergunta, né? Que eu falava das emoções, dentre elas, uma mais presente na ansiedade, mais elevada que é o medo, e aí vem muitas outras, né, ansiedades, ou seja, emoções acompanhadas. E o ser humano, ele começa a ter pensamentos, tudo começa na cabeça. Por isso que o nosso cérebro, ele precisa ser bem cuidado, né, para que o nosso corpo, ele possa ter também uma saúde de qualidade, ou seja, as duas andam juntas, ou seja, saúde mental e saúde física. Então, eu preciso cuidar do meu cérebro. Como? A partir do momento que eu percebo que eu vou adoecer psicologicamente, né, referindo-se à questão da ansiedade, eu começo a ter pensamentos que são bem conhecidos pelas pessoas como pensamentos negativos. E aí é uma invasão, na maioria das vezes, de pensamentos, né, distorcidos, disfuncionais, pensamentos catastróficos, né, eu não valo nada, e aí já seria mais assim, a ansiedade misturando com a depressão, né? E aí eles começam a ter distorções cognitivas. Logo em seguida, vem os sentimentos, as emoções desagradáveis de sentir, que o corpo recebe essa inundação de medo, de tristeza, né, de pânico, de, né, sensações de angústia muito forte. Eu fiquei triste, não sei o que foi que aconteceu, né, foi do nada, e aí a pessoa começa a ter essa disfuncionalidade e, né, desembocam comportamentos. Isso é muito relativo, varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que ficam muito agitadas, né, e começa a perder a concentração, começa a ter fragmentação da memória, lapso de memória. Ou seja, assim como também tem pessoas que ficam isoladas, que ficam ali caladas, que ficam com a timidez exacerbada, que tem medo de se expor, e aí vai chegando realmente a ansiedade forte, exacerbada, e é justamente, né, o que as pessoas, com o cenário qual nós estamos inseridos, nós estamos vivendo, que a pandemia veio para potencializar e aumentar os casos de ansiedade e depressão. Infelizmente, né? Por quê? Porque muitas pessoas, elas estão vulneráveis, elas estão dentro de um quadro de vulnerabilidades. E por falar em vulnerabilidades, a gente já entra em outras questões, né, que, por exemplo, como vocês iniciaram falando da questão religiosa, né, que é uma das intervenções, né, que, por exemplo, a espiritualidade, independentemente da religião, ela traz um sustentáculo, né, para o ser, tá? Então, já entra no quadro de vulnerabilidades do ser humano. E assim, tudo precisa ser avaliado e analisado o contexto qual aquela pessoa está inserida. Emanuel, e eu queria aproveitar uma vez que você comentou agora há pouco a importância, né, de ter o equilíbrio entre o corpo e a mente. E aí, justamente, quando nós encontramos uma pessoa que tem um quadro de ansiedade, o que ela pode fazer para se autoajudar? Né? O que ela pode fazer para melhorar aquela ansiedade dela, seja praticando exercícios físicos, mas outras atividades além do exercício físico, que ela pode fazer para ajudar a diminuir o grau de ansiedade dela. Pronto. Por se falar, aí a gente já poderia entrar nas questões interventivas, e antes de entrar nas questões interventivas, eu quero trazer também para vocês como o cérebro, ou seja, como os neurônios, eles se modificam, ou seja, há alterações neurofisiológicas, né, no cérebro humano a partir do momento que o ser humano começa a ter comportamentos disfuncionais, assim como também pensamentos disfuncionais, assim como também invasões de emoções desagradáveis. É claro que ele não vai, né, ter toda essa disfuncionalidade porque ele queira ter, mas assim, o que vai ter provocado isso vai ser, por exemplo, uma situação que muitas vezes não saiu como ele queria, ou então, né, a perca de um familiar,
ou então o medo excessivo de adoecer, o medo de alguma outra coisa acontecer, e aí os pensamentos eles ficam muito repetitivos. E por se falar na questão dos neurotransmissores, por exemplo, o cérebro de um ansioso, a dopamina, ela há uma alteração muito forte, a dopamina ela diminui, a noradrenalina e a adrenalina aumenta, tá? Assim como também a serotonina, ela há uma diminuição também, né? E aí o ser humano ele começa a ter pensamentos disfuncionais, emoções desagradáveis e também comportamentos disfuncionais. E há também uma descarga muito forte na corrente sanguínea do hormônio de estresse que é chamado cortisol, que começa, gente, a interferir nos seus processos psicológicos, ou seja, no sono, na memória, na atenção, na percepção, tá? E aí ele começa, né, principalmente com a perda de sono, porque assim é uma das causas também mais frequentes, ou seja, é um dos sintomas mais frequentes. Quem está num processo de ansiedade já bem elevada, exacerbada, começa a ter insônia, né? Então, por exemplo, o alimento do cérebro para o cérebro é o sono, né? Uma pessoa que dorme bem, ela vai ter um dia mais tranquilo, um dia mais produtivo, um dia mais agradável, vai ter um bom humor, né? Já a pessoa que não dorme bem, que tem um sono fragmentado, ou então que na maioria das vezes passa a noite acordado, ele não vai conseguir ter um sono reparador, e aí alterações neurofisiológicas irão acontecer. E como Igor trouxe essa pergunta, eu quero dizer para vocês que, dependendo digamos assim, do nível da ansiedade, se essa pessoa já estiver com os sintomas de ansiedade mais de uma semana ou duas, e aí se perceber que não está funcionando bem, se perceber que tem algo diferente, porque, infelizmente, o que muitas vezes atrapalham é porque as pessoas elas resistem, elas relutam a buscar um psicólogo, a buscar um psiquiatra, quando na maioria das vezes que já seria uma intervenção, digamos assim, não precoce, mas assim, já agindo diante do problema, isso poderia resolver de uma forma mais breve, né? Mas o que acontece na maioria das vezes? Elas deixam para procurar depois, vão buscando, digamos assim, coisas que na maioria das vezes não são adequadas. Por exemplo, a gente encontra muitas vezes depoimentos de algumas pessoas dizendo que vão, por exemplo, comecei a ficar triste, comecei a sentir algo ruim dentro de mim, aí eu fui beber, né, eu fui fazer. Então, isso não é legal, né? E assim, dependendo do nível e também, ou seja, da intensidade, da frequência e da duração, talvez já seja necessário entrar com a psicoterapia e o medicamento, tá? E aí, ainda quando não é necessária a questão da medicação, nós temos inúmeras estratégias e técnicas que poderão serem usadas para com essas pessoas. Por exemplo, o relaxamento é uma das intervenções mais usadas dentro da clínica. Por quê, pessoal? Porque o relaxamento ele ajuda a relaxar. O quê? Os músculos, ele ajuda a relaxar o cérebro. O cérebro ansioso ele vai ter uma perca de oxigenação, porque a respiração vai ficar ofegante e aí ele não vai ser bem oxigenado. E aí, eis aí a importância da respiração. Existe a questão da respiração em 3 tempos, que muitas pessoas não sabem disso, e muitas vezes não agem de uma forma, digamos assim, até precocemente, porque não sabem. Por isso que é importante e interessante conhecer para utilizar as técnicas. Igor trouxe uma no início, que foi a questão dos exercícios físicos, que é de fundamental importância. Os exercícios físicos feitos com frequência,
no mínimo 3 vezes por semana, no mínimo 30 minutos. A partir da terceira semana, ele produz uma substância no nosso corpo que é chamada de endorfina, que é um dos hormônios do prazer. E aí, dependendo do nível, a atividade física ela pode tirar muito o ser humano de um quadro de uma ansiedade, não só atividade física, assim como também um sono reparador, dormir na hora certa, acordar na hora certa, escutar música, fazer o que gosta. Então, existem pequenas ações que poderão ser muito úteis para o nosso dia a dia. Só que muitas vezes a gente percebe, gente, que as pessoas elas estão muito, digamos assim, preocupadas. Sim, tudo bem, a preocupação é normal, ela é comum em todos nós, mas o mais importante é a gente saber como lidar com elas. E as pessoas, a gente percebe, no nosso mundo moderno, infelizmente, que as pessoas elas estão ocupando o tempo com, por exemplo, tecnologias, celular. Por exemplo, um dos fatores que está estimulando muito a questão ansiogênica é o uso de telas, em todas as faixas etárias. Então, as telas, infelizmente, elas têm a sua importância, principalmente agora, na pandemia, mas também o mau uso poderá trazer, infelizmente, muitos prejuízos para o nosso funcionamento. Verdade, Ricardo. E assim, Ricardo, Ok? tem muita gente que ainda hoje, talvez conhecimento, confunde muito a ansiedade e a depressão. E a gente sabe que a depressão é uma patologia que vem danificando muitas vidas. Como a gente podia definir a depressão, e com a colocação da ansiedade, mas principalmente a depressão? Como é que a gente poderia caracterizar ela? Olha, são dois temas muito complexos. Depressão e ansiedade. A ansiedade ela também está na depressão, só que de uma forma mais forte ainda. O ser humano Exato. depressivo, então, existe sim algumas diferenças entre ansiedade, mesmo a ansiedade exacerbada, e depressão. O ser humano depressivo, ele vai... quais são os sintomas mais frequentes de um ser humano, um sujeito, um paciente, um cliente depressivo? A questão do humor triste e deprimido. Muitas pessoas no nosso dia a dia, elas se colocam que hoje eu estou deprimido, hoje eu estou deprimida. Será que realmente é um comportamento deprimido? Porque para ser um comportamento deprimido, ou então uma emoção realmente deprimida, isso já é algo bem mais forte. Então, humor triste e deprimido com constância, tá? Sentimentos de culpa é também bem comum em pessoas depressivas. Humor irritado, o humor fica muito delicado, sensível, a flor da pele, falou, já vem com alterações comportamentais, já começa a ter pensamentos negativos, começa a ter interesse, digamos assim, ou seja, menos interesse pelas atividades que antes eram consideradas prazerosas, que era, por exemplo, que tinham costumes de realizar, se afastam das pessoas, na maioria das vezes, fica achando difícil, muito difícil as coisas, colocam problemas em tudo, os pensamentos são recorrentes, pensamentos poderá vir, pensamentos suicidas, sim. Se esconde dentro do quarto, tranca as portas, fica isolado ali, naquele mundinho fechado. Sim, sim, porque entra a questão, como o Ezio está trazendo, a questão também, devido a eles estarem numa disfuncionalidade,
o que que acontece? Muitas vezes não quer ver ninguém, a maioria das vezes se fecha, não quer receber visitas, na maioria das vezes. Vale salientar também que isso é muito relativo, cada ser humano tem uma forma de adoecer diferente, né, principalmente do adoecimento psicológico, né? E cansaço, né, excessivo, perca de concentração, memória, fadiga, né? Ou seja, diminuição do desejo sexual, e assim vai, tá? Então, esses são alguns sintomas. Sim, pode falar aí. Importante que você está falando, que é assim, muitas vezes é importante as pessoas perceberem que não é só um sintoma desse isolado que vai fazer com que ela esteja em depressão. Né? Na realidade, vai ter um conjunto deles, Com a certeza. somatória de mais de um desses sintomas. E aí, quem está nos acompanhando, às vezes pode ter até algum conhecido, algum parente numa situação dessa. É importante, às vezes, não minimizar. Né? Às vezes, a nossa cultura tem a mania de dizer, isso é frescura, menino, sai desse quarto, isso é frescura, e às vezes, quando vai se perceber, o caso já está mais sério. Né? Só Com orientação, tá? Para, de repente, pessoas que têm algum parente, ou ela própria que está nos assistindo com alguns desses sintomas, não só um, o que ela pode fazer, né? Além de procurar um profissional para Com se certeza. autoavaliar. Sim. E assim, como o Igor traz, pessoal, é de fundamental importância esta colocação dele, por quê? Porque, segundo o DSM-5 e o CID-10, que aí é a Bíblia dos transtornos mentais, não é só um desses sintomas que realmente vai definir, para ser realmente considerado um quadro depressivo, realmente precisa ser avaliado. Em alguns momentos das nossas vidas, a gente se sente triste, né? Por que não? Né? Então, a gente se sente triste, a gente muitas vezes se decepciona, a gente sente medo, que é comum, que é normal, dentro, né, da regulação das emoções, que é muito importante também colocar isso para vocês, né, saber, ou seja, aprender a regular as nossas emoções no nosso dia a dia. Hoje a gente trabalha muito com a questão da regulação das emoções. Por quê? Porque, olha, elas em um volume, ou seja, no termômetro das emoções, que, por exemplo, eu uso o termômetro das emoções com os meus pacientes. E aí, no monitoramento de humor, quando ele chega para a sessão, que a gente avalia o humor, eu vou saber como é que está o humor dele e como foi o desenvolvimento dele durante a semana. Tá? E aí a gente tem um termômetro das emoções que coloca, que o termômetro é bem importante, que ele é como, por exemplo, existe o termômetro que vai avaliar a temperatura do nosso corpo, né? Quando a gente está febril. O termômetro das emoções vai avaliar como estão as emoções do ser humano. Ou seja, se elas estiverem a maior parte do tempo diminuídas, ou seja, muito fraca, ou então muito forte todo o tempo, não vai ser legal para nós seres humanos. Então elas precisam estarem reguladas. Sim? Falou uma coisa importante. Vou só fazer um comentário aqui e aí vai fazer a pergunta. Você falou sobre desejo sexual. E uma coisa importante que muitos casais têm vergonha de procurar um profissional para ter uma orientação, porque muitas das vezes é julgado como traição. Né? E você acabou de falar, né, que existe essa parte dessa patologia que provoca também a falta de desejo. E às vezes o parceiro ou a parceira não compreende e acha que às vezes é questão de traição e etc. Né? E é importante esse comentário porque o casal, eu acredito que o casal precisa passar também por um acompanhamento de um profissional. Isso não é porque está com uma patologia de ansiedade ou depressão, mas que é importante um acompanhamento, não é verdade? Com certeza. E é assim, pessoal, o que acontece? Olha, a psicoeducação, como eu já falava anteriormente, que hoje é o que mais o ser humano necessita, gente, é de conhecimento
nessas áreas, tá? Por quê? Porque, Verdade. como eu falava inicialmente, a gente precisa se conhecer um pouco, não precisa ser tudo não, porque nós somos, de certa forma, misteriosos, o nosso cérebro, ele tem algumas áreas ainda que até então a psicologia tem mais de 100 anos de existência e, infelizmente, ainda não conseguiram desvendar muitas questões, mas o que que acontece? Olha, quando a gente tem um conhecimento, como o Ezio traz, a questão da libido, ou seja, da falta de desejo sexual em um relacionamento, ele pode estar atrelado ao estresse excessivo, né? Então, por isso que é importante buscar ajuda, se conhecer melhor, né? Porque o estresse excessivo ele vai trazer muitas alterações neurofisiológicas, psicológicas, né, comportamentais, tá? Cognitivas, entre outras alterações. Então, a gente necessita de conhecer, e muitas vezes, uma orientação de um profissional salva a vida de uma pessoa, salva um casamento, salva um relacionamento, salva um jovem. Então, por isso que é importante as pessoas estarem aqui conosco e depois multiplicar estes conhecimentos. Porque o conhecimento ele não tem que ficar engavetado, ele precisa ser levado, porque as outras pessoas elas necessitam, elas precisam principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo e tem muita gente sofrendo com ansiedade e depressão, gente, né? E muitas vezes a gente precisa, assim, dar uma injeção de ânimo nas pessoas e realmente trazer esse conhecimento à tona. Às vezes, uma palavra que você aprende em uma live, ela faz a diferença na vida de uma pessoa, né? Agora, falta a iniciativa. Aproveitando, eu queria trazer aqui a pergunta da Edileuza, que ela colocou aqui para nós, quando ela fala assim, muita gente falar para um depressivo que ele não deve ficar naquela sintonia. Isso ajuda ou atrapalha? Pois vejo que muitos leigos acham que essa fala ajuda, mas na opinião dela termina atrapalhando. Assim, eu, enquanto profissional, de acordo com as pesquisas que eu faço, então, a Edileuza, ela coloca uma questão muito importante e interessante, e realmente eu concordo com ela. Infelizmente, atrapalha. Por quê? Porque, por exemplo, ainda hoje eu estava estudando um pouco para esta live, e eu li um depoimento de um profissional que, por exemplo, pessoas que quando estão num quadro depressivo, chegam outras pessoas, a gente sabe que não é a intenção da pessoa, porque a pessoa vai na intenção de ajudá-los. Mas o que acontece? As pessoas, na grande parte das vezes, chegam e dizem assim, vamos sair dessa, vamos andar, vamos ser o que, isso e aquilo. Sim, compreendo, né? Mas o que acontece? A pessoa ela precisa ser acolhida no momento, ela precisa ser compreendida, ela precisa ser entendida, né? E assim, muitas vezes essas falas, elas soam, e eu já ouvi depoimentos de pacientes que dizem assim, eles chegam e dizem isso, mas não sabem o que é que eu estou sentindo, né? Então, por isso que é importante, gente, o acolhimento. Acontece também muito essas questões com crianças, né? Os pais invalidam, né? As crianças, muitas vezes, quando choram, quando sentem raiva, entra a questão, infelizmente, do machismo, né? Como que homem não chora, né? E se chorar, vai apanhar. No meu tempo não era assim. Aí já entra o quê? A questão parental, orientação parental, da orientação de pais, que os pais precisam serem também psicoeducados, porque muitas vezes, sim? Mas é o que você está falando, é importante que, assim, as crianças e adolescentes estão uma mudança de comportamento, né, frequente, né, e muitas das vezes é utilizado o termo que é imperativo, né, e muitas das vezes pode ser hiperatividade, como também pode ser uma patologia, né, e como os pais podem identificar e ajudar, né, porque é interessante o pai ter uma visão bem ampla, né, e trazer, poder levar para um profissional, um psicólogo,
né, nessas mudanças de comportamento, né, independente de como seja, porque muitas das vezes é falta de tempo. Os pais falam falta de tempo, no meu, como você disse, no meu tempo, era no chicote, né, e as coisas mudaram. Né? Então, como os pais poderiam observar, identificar essas mudanças de comportamento, mesmo diante da correria do trabalho, do cansaço, né? E ver que, poder identificar que seja uma patologia que precisa de uma orientação profissional, caracterizando um psicólogo, né? E assim, essa tua pergunta é muito pertinente, mas assim, quando você traz a questão, infelizmente assim, às vezes, infelizmente não é percebido em nenhum momento, né? Porque os pais, na grande parte das vezes, eles não têm tempo para isso, né? Então, o que que Exatamente. acontece? Muitas vezes, as crianças, elas ficam com alterações comportamentais e muitas vezes é por a privação da figura do pai e da mãe, né? E assim, às vezes, assim, a gente se depara, eu, enquanto psicólogo, eu faço também muitas orientações parentais e na investigação, analisando o contexto e a demanda que chega, quando a gente vai fazer a investigação, é porque, por exemplo, o pai passa o dia trabalhando, quando chega à noite já é cansado, o filho quer uma atenção, quer amor, quer carinho, e aí muitas vezes o filho é recusado, né? Muitas vezes os pais chegam, os filhos já estão dormindo, então, de certa forma, é vivendo na mesma casa e longe, distante um do outro, né? É como os aparelhos celulares, né? Entre outros aparelhos eletrônicos que existem dentro das casas, muitas vezes é cada qual no seu quarto, cada qual no seu quadrado, com um celular se comunicando a noite inteira, pais, pais que não conseguem dar atenção aos filhos que é o tempo inteiro no celular, filhos que não conseguem mais dar atenção aos pais e nem ter esse momento interativo porque se tranca no quarto e aí vão navegar na internet a noite inteira, quando vão dormir não, passar a noite já é 3, 4 da manhã, né? Por exemplo, ultimamente eu tenho ouvido um depoimento de um jovem de 13 anos que foi dormir 4 da manhã. Né? Então, como é que essa pessoa, esse jovem, ele vai se sentir bem, ele vai produzir? Né? Ou seja, aí traz o quê? Todas essas alterações que nós já falamos, entre outras, que muitas vezes há uma maior probabilidade de agravar o caso, e aí muitas vezes os pais dizem assim, outra questão que é muito visível, que a gente se depara muito, os pais, né, querem compensar com material, né, coisas Presente. materiais, né, Não, isso. eu uso até um termo diferente, né? Eu uso assim, muitas das vezes o pai compra o filho. Né? Quando eu dava aula, eu tive um aluno que ele dizia para mim assim, professor, eu estou juntando dinheiro para eu comprar meu pai por um dia. Né? E a gente conversando, ele confessou isso para mim, eu falei, mas como? Isso porque meu pai não tem tempo. Às vezes eu vejo ele quando chega para dormir. Né? E assim é muito delicado. E aí, aproveitando também, já vou emendar logo, a Edileuza colocou mais uma pergunta aqui também, Ricardo, pedindo para a gente, nem pergunta, pedindo na realidade para que nós abordemos o tema otimismo tóxico. Uhum. Certo. Então, assim, são muitas perguntas, assim, super relevantes, super colocações muito relevantes, importantes, interessantes, tá? E, assim, eu vou falar só de forma breve, tá? Porque, assim, o que a gente poderia trazer com relação à fala dela sobre otimista tóxico, né? Assim como tem, o contrário, existe também o otimismo tóxico. E aí a gente já poderia investigar e analisar como o caso de uma mania, ou então um bipolar, né, que muda muito, né, de humor e de comportamento. Né? E assim, se for tóxico, realmente tóxico, precisa ser investigado. Porque quando ele começa a fazer as intoxicações, assim como também tem aquelas hienas, né, que se faz e que muitas vezes são realmente vítimas que chegam, que contagia
né, aquele momento, né, com as pessoas que, assim, essas pessoas, infelizmente, a gente deve, né, se afastar, né, dependendo do quadro, assim, não questão de deixar de excluir, mas, assim, infelizmente, nós nos deparamos com pessoas, né, muito pessimistas, assim como também, né, que é com menos frequência a gente encontrar pessoas otimistas de forma tóxica, que também pode, ou seja, voltando para a explicação do termômetro, tudo de mais, né, ou tudo de menos é veneno, como se diz no ditado. Não é legal. Então, há de existir... Ricardo, trazendo de forma mais popular, nem 8 nem 80. Né? Isso. E assim, e quando ó, pegando a tua frase, a gente, os autores, não eu, mas os autores, eles colocam muito essa questão, quando não é 8 é 80, quando as crianças são hiperativas, ou um adulto hiperativo. Porque assim, quando ele não está lá em cima, ele está lá embaixo, né? E isso acontece com muita frequência, né? Então, por isso, como Ezio trouxeste anteriormente na questão das alterações comportamentais, como os pais poderão perceber isso, porque assim, se for pais presentes, assim, não precisa nem assim dedicar o dia inteiro aos filhos, porque a gente sabe que não vai ter esse pai, esse super pai, né? Mas vai ter aqueles pais que, assim, as pesquisas mostram, pessoal, que estão aqui conosco, que 15 minutos de segunda a sexta-feira, se você tirar para ficar com o teu filho, sem reclamar, brincar, conversar, sem reclamações, sem brigas, isso tem uma efetividade com relação, né, ao funcionamento psicológico, o bem-estar, de uma forma muito valiosa. E muitas vezes as pessoas não sabem disso. Então são informações breves, curtas, que darão para colocar em prática, que muitas vezes as pessoas elas não sabem. Né? Ah, excelente essa colocação do ciclo curto, porque assim, ela traz de uma forma muito simples. Né? Uma das coisas mais comuns hoje em dia que a gente encontra, principalmente em adolescentes, é a quebra da confiança do filho com os pais. Né? Na grande maioria das vezes com o pai. Onde o pai, como você colocou anteriormente, passa o dia todo fora de casa, quando chega em casa ocupado, e não vai dar mais atenção à sua família, vai procurar outras coisas para distrair. E aí eu queria que você tratasse um pouquinho mais nessa parte, onde esse problema muitas vezes começa na infância. Né? E aí ele vai potencializar na adolescência, porque os hormônios da criança, obviamente, e pelo tudo que ela já tem vivido, potencializa na adolescência e às vezes gera um problema realmente muito maior familiar, onde a criança termina, através buscando que não tem mais a confiança dentro de casa, vai buscar fora, em amigos, e aí às vezes termina tendo acesso ao que não deveria, como drogas e outras coisas. Infelizmente, isso me chama bastante atenção, na grande parte das vezes, até mesmo porque a infância, o ser humano ele começa a se edificar desde a gestação. Né? Quando a gente recebe, eu enquanto psicólogo da infância também da adolescência, quando eu recebo uma criança, a primeira consulta é com os pais, a minha prática é essa, e aí a gente vai investigar a questão da gestação, né, do nascimento, a questão do desenvolvimento da primeira infância. E a infância, gente, é a base, é como um alicerce de uma construção. Se o alicerce ele for um alicerce ruim, depois poderá trazer inúmeras consequências. Desta mesma forma, é a infância. Então, as crianças, elas precisam... Não é que a gente vai fazer tudo por ela, porque às vezes há uma, digamos assim, uma inversão e muitas vezes os pais não entendem. E eles começam assim a dizer,
eu vou fazer pelo meu filho o que eu não tive, o que eu não fiz, e o que eu não tive, né? Mas, assim, não é realmente por aí. Tem pais que, assim, a gente entende o amor é tão incondicional que eles acabam estragando, dando tudo, né? Fazendo tudo que a criança quer, não quer que a criança chore, não quer que a criança sinta raiva, não quer que a criança se frustre, não quer que a criança se decepcione. E a gente sabe que não é por esse lado, né? Por isso que é importante essas orientações, né? Isso é de fundamental importância, essa colocação que Igor fez, essa questão desse desenvolvimento na primeira infância, ou seja, até os 6 anos. Né? E assim, eu quero também frisar a questão também das escolas, o quanto é importante os educadores, o núcleo gestor, conhecer sobre esse desenvolvimento infantil, para também lidar melhor, estimular melhor. A gente sabe que não existem receitas prontas, não existe uma receita, por exemplo, quando a gente compra um eletrodoméstico, lá vem o quê? Vem o manual. Filho não vem com manual, né? Toda criança é diferente uma da outra, até mesmo porque entra as questões genéticas, e a genética ela também traz muitas influências. Tem coisas que você não consegue muito mudar, né? E aí, pessoal, o que que acontece? Essas colocações e essas intervenções, esse direcionamento é totalmente importante para a evolução da criança, né? E como eu falava, não existe receitas prontas, não existe. E assim, nós estamos constantemente aprendendo, tentando aprender cada vez mais, né? Mas quando a gente busca ajuda, isso pode facilitar o desenvolvimento. E é interessante essa colocação sua, porque é o seguinte, muitas das vezes, os pais colocam a escola como educador, né? E é importante os pais lembrar que a ciência que o educador é os pais, né? O educador é os pais, a escola tem seu papel fundamental na desenvoltura intelectual da criança também, o mundo também ensina outras coisas, então tem 3 campos e a criança, o adolescente, o jovem, o adulto está inserido. E uma coisa que vem gradativamente afastando o laço de amizade, de amigo, de família, é celular, computadores, a rede, sabe, esse meio de redes sociais, de comunicação, e vem distanciando mais as pessoas. Né? E como poderia ser devido o uso, né, e o impacto que vai ter lá na frente sobre o uso que está sendo naquele momento. Eu acredito que uma dosagem, não sei, como você como profissional, poderia ser feito esse caminho? Infelizmente, a gente não precisa nem caminhar para frente, né, para ver, né, os transtornos e com certeza, e as disfuncionalidades que vêm acontecendo. Mas, assim, os pais, infelizmente, não colocando a culpa nos pais, porque nós não estamos aqui para isso, né, de forma alguma, mas para tentar trazer informações, para ajudar, para compreender, para interagir, para se colocar no lugar deles, para bolarmos juntos intervenções que poderão serem o quê? Bem pertinentes para aquela família, né? Mas, assim, infelizmente, a gente já vê muitos prejuízos em todos os quesitos, em todas as áreas. É na visão, é muitas vezes na audição, é na questão da alimentação, é na questão da obesidade, é na questão, né, infelizmente hoje, né, se fala muito sobre a psicopatologia relacionada à tecnologia, né? Ou seja, por exemplo, tem crianças e jovens e adultos, quando é retirado o celular, então ele entra como se fosse uma pessoa que tivesse assim e realmente é viciado, porque já passa a ser vício, e começa a sofrer muito pela ausência da tela, né? É como, por exemplo, um alcoólatra, né? Quando ele é retirado a substância, ele começa a ter crises, e aí, infelizmente, também já existe
essa psicopatologia relacionada à tecnologia. E assim, os pais muitas vezes percebem, mas muitas vezes não têm tempo, e aí fica difícil de monitorar, né? Porque às vezes quem assume as responsabilidades são pessoas cuidadoras, né, que ficam com as crianças e assim. Então aí vem uma série de questões que cada contexto é que vai analisar e ver realmente perceber o que seria interessante fazer, porque assim, a pandemia, ela vê o que aconteceu com a pandemia relacionada à tela, infelizmente. Se cobrava muito a questão do tempo de tela. Aí, isso não mudou, né? A Associação Brasileira de Pediatria, elas têm a regulamentação e traz as orientações para a quantidade, né, de tempo relacionado às telas. Mas o que aconteceu com a pandemia? Todo mundo começou a ficar em casa, né? E aí foi liberado, isso foi mal interpretado por todo, digamos assim, pela grande maioria, e aí virou assim, ilimitado, né? E hoje, assim, já se existe, de certa forma, entre aspas, um controle com relação à pandemia que assim não é ainda totalmente confiável. E os pais querem já retirar, né? Tem algumas escolas que já vão voltar, que, assim, eu acredito, enquanto psicólogo, enquanto profissional da área da educação, enquanto pai, que ainda vai vir muitos problemas, né? Infelizmente, tá? Principalmente dentro das escolas, porque, assim, isso provavelmente vai, digamos assim, se apresentar dentro da escola. Assim como também nós tivemos pessoas que conseguiram lidar melhor com a pandemia, como, por exemplo, os autistas, né? Para alguns autistas, né, o tempo pandêmico foi bom, né? Assim como também poderá ter outras pessoas que se beneficiaram, né? Mas, assim, para a grande maioria, não foi legal. E assim, voltando para a questão da... Pode falar. Em cima do que você está falando aí, né, que trouxe muito desânimo, tristeza, o autoestima lá embaixo, né? Tem pessoas que ela coloca a alta motivação através de outra. Diz assim, eu preciso que fulano venha me motivar, fulano venha me entusiasmar, que venha fazer com que eu crie uma autoestima melhor. Né? E é importante que as pessoas entendam que a responsabilidade de uma motivação, ela não vem só de uma pessoa, como muitos colocam, né? Como seria que a pessoa poderia se encontrar diante das dificuldades que se encontra hoje, como ela conseguir se motivar? O que acontece? Por falar em motivação, nós temos dois tipos de motivação, né? Nós temos a motivação intrínseca e temos a motivação extrínseca. O que acontece, né? Para os autores, assim, existe sim essa motivação, assim, que outras pessoas poderão até levar uma motivação para outra pessoa chegar a motivar, mas isso dura, tem uma durabilidade, pouco tempo, digamos assim. Tanto que foi comprovado que uma palestra de autoestima, ela tem a duração no cérebro do ser humano até 48 horas. Ou seja, quando você vai para uma palestra de autoestima ou de motivação, você se motiva, você se empolga, né? Isso foi uma psicóloga, né, que apresentou esses dados, a Cristiane Linhares, né? E aí o que acontece? Segundo ela, na pesquisa dela, tem a duração de 48 horas. Ou seja, as alterações com relação aos neurotransmissores, principalmente aqueles do prazer, da alegria, e assim vai. Depois, o resto é com a gente, é com cada um de nós, né? Então, a motivação considerada a principal, todas são importantes, mas assim, a motivação, digamos assim, mais considerada pelos autores é a intrínseca, aquela que vem de dentro de você, né? E isso poderia ser uma forma de se automotivar. É o quê? Quais são os meus motivos para viver? Quais são os meus motivos de estar fazendo essa live aqui hoje? Quais são os meus motivos de trabalhar? Então,
a gente está nos mobilizando comportamentalmente os nossos desejos por motivos, né? São motivos que fazem com que você possa fazer, digamos assim, realizar ações comportamentais no nosso dia a dia. E a gente pode se automotivar, existem assim, diversas maneiras. Isso é muito relativo também, varia de pessoa para pessoa, né? Mas pode ser ler um livro, pode ser fazer um relaxamento, pode ser colocar em prática o que leu, né? Entre outras intervenções e estratégias que poderão existir, né? E assim vai. Mas assim, o que pode me automotivar pode não ser automotivador para vocês, né? E assim as coisas vão acontecendo. Por isso que é importante entender as diferenças no ser humano, porque o ser humano é muito subjetivo. Cada qual traz uma história de vida, e na maior parte das vezes com uma grande complexidade, porque nós, enquanto seres humanos, em si, nós somos complexos. Por isso que os relacionamentos, na grande parte das vezes, eles não são fáceis. Não são fáceis. Né? Verdade, meu amigo Manuel. Manuel, eu queria trazer uma pergunta, às vezes pode ser considerada polêmica para alguns, falando sobre fé, religião de uma maneira geral. Até que ponto a fé, a oração, ela contribui, né, para pessoas que têm problemas psíquicos, no caso, ou depressão, ou ansiedade, ou qualquer outro problema comportamental. Até que ponto a fé ajuda? Pronto, super importante, pertinente a tua pergunta. Já existem evidências científicas que mostram o quanto é importante se manter firme na fé. E assim, foi comprovado cientificamente que no cérebro das pessoas que oram, que vão para a igreja, elas conseguem se sentir melhor, elas conseguem relaxar melhor, elas conseguem se conectar, né, com o onipotente, né? E as pesquisas já mostram isso. É tanto que, na maior parte dos livros que eu mostrei para vocês, traz a questão da espiritualidade, que é considerado o quê? Uma das intervenções e faz com que o ser humano ele possa ter uma vida mais tranquila e melhor. Até mesmo porque, assim, a gente não pode dizer assim... A gente, por exemplo, eu, enquanto psicólogo, eu posso, o quê? Fornecer sugestões, intervenções, mas o paciente ele não tem a obrigação de colocar em prática. Mas eu mostro para ele o que as evidências científicas mostram. E, assim, por isso que saiu da clínica, do contexto clínico, depois é com ele, mas a gente vai parear e trabalhar nesse sentido. E, mais uma vez, trazendo a questão da fé, ela é de fundamental importância para o nosso funcionamento, para sair de uma depressão, de uma ansiedade. A gente sabe que muitas vezes não só a fé, assim como também a ciência ajuda muito, a questão das estratégias, das técnicas, da medicação, entre outros. Tá? Meu amigo Manuel, nós já estamos, na realidade, um pouco mais de uma hora já de live, o tempo passa muito rápido, né? Sinal de que a conversa tem sido boa. E, obviamente, a nossa expectativa é em torno de 40 minutos de live. Já passamos 20 minutos estourando do que a gente estava programando. Eu queria aproveitar essa oportunidade da ciência, quiser deixar alguma consideração final, mas também, por último, eu gostaria de deixar para você, deixar suas considerações finais. Se você, de repente, acha que tem algum outro tema que faltou que a gente possa citar aqui, fique à vontade também. Desde já, a vocês que fazem parte do EJC, eu quero agradecer pelo convite, pela confiança, tá? Foi muito significativo para mim levar essas informações a estas pessoas que estiveram conosco, que nos escutaram durante esses minutos, mais de hora, né?
E assim, foi muito importante, né? E eu quero pedir a estas pessoas que estiveram conosco que possam multiplicar esses conhecimentos para outras pessoas. Né? Ansiedade e depressão não é coisa do outro mundo. E qualquer um de nós poderemos passar sim. Mas o mais importante é a gente buscar ajuda. Né? Ansiedade e depressão não é coisa de outro mundo, não. Né? Mas assim, agora, ter vergonha de buscar ajuda e procurar ajuda, isso é o que muitas vezes compromete, o ser humano, na sua forma de funcionar. E também quero parabenizar, ou seja, agradecer as pessoas que estiveram conosco, que tiraram esse tempo para estarem aqui conosco, para nos assistir, para colocar fazer as suas pontuações, as suas colocações, fazer as suas perguntas. Isso é fundamental, essa participação. E também parabenizar vocês, como representantes do EJC, né, que mobilizaram, divulgaram a live, assim, através de uma ética, de todo um conhecimento, né, de toda uma confiança, e eu senti que é algo assim bem organizado, bem estruturado, que vocês estão à frente com esta responsabilidade, tá? Então, meus parabéns para vocês, e vocês assim estão fazendo um trabalho de grande valia, que pelo menos tentar levar essas informações para estas pessoas que realmente necessitam. Então, que Deus vos abençoe e nos conserve firme e forte na fé, e que nos dê saúde e paz para estarmos sempre compartilhando essas informações na vida das pessoas. E assim, nós tivemos, Igor e Ezra, aqui com pessoas muito queridas, aqui eu vi, não deu para falar o nome das pessoas, mas eu vi que aqui passaram e que continuaram pessoas muito queridas, e com certeza essas pessoas queridas que estiveram conosco vão também multiplicar esses conhecimentos. Em nome da equipe do EJC, a equipe de vocês, a equipe do casal, nós queremos parabenizar esse momento especial com você. Foi muito valioso. Abriu a mente, não só a nossa, mas com todas as pessoas que nos acompanharam. Perguntas foram feitas. Então, assim, a gente quer parabenizar. Você ter um conhecimento e poder expandir esse conhecimento para todos. Então, a JC fica muito grato por você ter dado sim, e estar compartilhando com a gente seus conhecimentos, nos ajudando. Então, o EJC tem só agradecer a você e ao Ministério que nos convidou, trouxe você para compartilhar com a gente esse momento tão especial. Queremos também, em nome do EJC, parabenizar todas as pessoas que nos acompanharam, e também vai estar disponível o vídeo no Instagram do EJC, no YouTube do EJC. Então, muito obrigado, que Deus abençoe e ilumine cada vez mais, e que seja esse grande profissional. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe cada vez mais. Amém a todos nós. Obrigado. E eu quero... antes de falar, eu quero também aproveitar a oportunidade e compartilhar aqui com vocês uma alegria minha. Ultimamente eu tenho participado de um livro com um capítulo, juntamente com a equipe de várias cidades do Brasil, com profissionais maravilhosos, excelentes. Quero dizer também aqui para as pessoas que quiserem adquirir o livro, não é um livro só para psicólogo e psicopedagogo, professor, pais, queiram aprofundar mais com relação aos temas escritos no livro. E eu quero dizer para vocês que o livro estará à venda a partir de amanhã na clínica, e assim, é um livro com muitos conteúdos fantásticos, que muitas vezes não são capítulos cansativos, e eu tive a oportunidade de ser convidado e lançar, juntamente com esta equipe de todo o Brasil, escrever sobre o tema TDAH na escola, que foi uma das colocações que nós fizemos aqui.
tá bom? Então, caso alguém queira adquirir o livro, eu acabei de receber hoje, né? Recebi o telefone da secretária que havia chegado e a partir de amanhã está disponível para venda e com certeza não vão se arrepender, não. Tá Maravilha, bom? meu amigo Emanuel. Parabéns. Eu já deixo o meu aí reservado, viu? Eu só Pronto. vou agradecer em nome do Ministério de Comunicação, em nome de todo o EJC. Gratidão de verdade por você ter aceitado esse convite. E a ideia dessa live é que nós possamos reproduzir outros momentos, né? Trazer de tempos em tempos uma live com profissionais diferentes, abordando temas diferentes, para levar mais informação, ainda mais informação positiva, diga-se de passagem, para a juventude, enfim, para os casais, para todo o público que pode nos acompanhar através das nossas redes sociais do EJC. Agradecer de coração a cada um dos internautas que estiveram aqui mandando perguntas, participando, parabenizando a live. Aqui, ultimamente, todo mundo está aqui dizendo que parabenizando muito a live. Então, Ricardo, ela foi maravilhosa, graças à sua participação, à sua qualidade, Que bom. ao excelente profissional que você é. Em nome Obrigado. do Eu que agradeço. e que Deus nos abençoe e nos Amém. guarde. Amém. 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 Pois, tchau, tchau. Tudo de melhor. Muitíssimo obrigado. Tchau. Tchau.